Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Escutai o meu clamor, a minha súplica, quando eu grito para vós, quando eu elevo, ó Senhor, as minhas mãos a vosso santuário. Elevar as mãos, aquele que consegue orar com as mãos elevadas, estendidas, é aquele que se submete à presença do Senhor, glorifica o Senhor. Todos os personagens bíblicos, diante da presença do Senhor, elevaram as suas mãos, se ajoelharam, né? No sentido de eu me entrego completamente diante de ti. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor de minhas súplicas. Responsório está no Salmo 27 e é o responsório que vai nortear aí a nossa pregação de hoje. Reflexão do dia, 18 de setembro de 2023, 24ª semana do Tempo Comum. Segunda-feira. Santo do dia, São José de Cupertino, o padroeiro dos estudantes, 1608 a 1680. Ele teve muita dificuldade com as escritas. Ele teve que sair da escola muito cedo devido a uma doença. O pai depois morreu muito endividado. Ele tentou entrar várias vezes em alguma ordem, né, sacerdotal, por inspiração de Deus, mas não conseguia porque ele não acessava a literatura, ele não conseguia ler, não conseguia decorar texto nenhum. Mas por obra divina, ele acabou sendo admitido então aí no mosteiro e depois passou no exame para sacerdote. Tu que alcançastes as mais altas ciências, não pela via intelectual, mas sim pelas vias místicas, ajudai-nos nos nossos estudos e no desejo mais sincero de conhecer a Deus. Ensinai-nos a descobrir em Jesus o caminho da sabedoria. Amém. São José Cupertino, o padroeiro dos estudantes, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 8, que tem como tema central quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos, sem ira, sem contendas. Veja que a primeira leitura está completamente ligada ao Salmo responsorial. A liturgia da palavra, ela é como uma coxa de retalho, costurada pela ação e pela inspiração do Senhor. Escutai o meu clamor, a minha súplica, quando eu grito para vós, quando eu elevo, ó Senhor, as minhas mãos em vosso santuário. Então vamos ao texto. Você vai ver que o 1 Timóteo tem muito a ver com o Salmo 27. Caríssimos, antes de tudo, recomendo que se faça preces e orações, súplicas e ações de súplicas e ação de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, é o desejo de Deus que nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade é fruto de um estudo da santa tradição da Igreja Católica. É fruto do estudo também do magistério. É pelo magistério que a verdade vem se revelando à humanidade. E depois também pela Bíblia Sagrada. Então nós vamos entender que toda a verdade está contida aí. Nós nunca vamos desprezar também, no conhecimento da verdade, aquilo que a mente humana consegue comprovar através da ciência. Uma coisa não se desassocia da outra. Ao contrário, nós não podemos nunca pegar a ciência para querer se contrapor à Bíblia. E também nem pegar a Bíblia ou conhecimento da igreja para se contrapor à ciência. Pois Deus criou as duas coisas. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus,
que se entregou em resgate por todos. Então, aquele que deu o sacrifício, que fez o sacrifício, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou, é só Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o único caminho que nos salva, é o único que consegue mediar a misericórdia de Deus e a salvação para os homens. Então, os demais santos que nós acabamos de falar agora ali na abertura do programa, né? São Cupertino, intercedei por nós. Então, a intercessão dos santos também é um mistério que a Santa Palavra mantém para nós. Eles são como perfume que são jogados diante do trono do Senhor, mas pelo nome de Jesus. Então, se eu oro a São José Cupertino, achando que ele por si só vai fazer algo por mim, eu estou errado. Eu oro na certeza de que minha oração será doada, entregue como perfume diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo, como nos fala o Apocalipse capítulo 4. Então, não há outro mediador, somente Jesus Cristo, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus. E para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo. Falo a verdade, não minto. Mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam oração, erguendo as mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor, graças a Deus. Elevemos as nossas mãos agora ao nosso Senhor e pelo nome do Senhor Jesus, pedimos a Deus agora que derrame sobre nós o vosso Espírito. Vem, Espírito Santo, derrama sobre nós a vossa sabedoria, discernimento, conhecimento. Assim como fizesse de São José Cupertino, né, um homem letrado, mas pelo Espírito e pela ação e a graça do Senhor, queremos também, Senhor, conhecer o fragmento da verdade que nos liberte de toda escravidão dos pecados. Conhecereis a verdade vos libertará. Dai-nos, Senhor, o interesse de ler a Bíblia, de ler os documentos da igreja, o documento de participar, né, de conhecer essa verdade e também que possamos multiplicar essa verdade para os nossos filhos, netos e todos aqueles que o Senhor nos confiar. Amém. Amém. Evangelho está em Lucas capítulo 7, de 1 a 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar que Jesus e alguns anciãos dos judeus que pedirem para que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhes faça esta graça, esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho. Vejam, então, essa autoridade romana manda os emissários para pedir a Jesus que lhe atendesse. Os emissários, então, eles intercedem junto a Jesus para que ouça as orações daquele oficial romano. Então é assim que acontece. Os emissários aqui, aqueles que foram até Jesus interceder pelo oficial, é assim a intercessão dos santos. Eles jogam um perfume no altar do Senhor. Eles lançam o perfume em nome de Jesus. Aquelas preces que chegam até eles, que são oferecidas, né, como oferendas no trono do Senhor. Então Jesus é comovido e vai atender o oficial romano. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Então o Senhor vai em direção daquele oficial romano que precisa da sua cura. Quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno
que entres em minha casa. Isso aí nós falamos na missa, né? Toda missa nós falamos: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas direi uma só palavra e esse servo será salvo. Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro. Mas ordena com tua palavra, e meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas eu tenho soldados que obedecem às minhas ordens. E se ordena a um, vai, ele vai. A outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faz isto, e ele o faz. Isso tocou o coração de Jesus. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia, né, e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde, exatamente naquela hora em que Jesus tem esse diálogo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos louvar a Deus e bendizer ao Senhor, né? Porque, às vezes, em meio ao nosso desespero, em meio às nossas angústias, nós também invocamos a santa presença de Deus, mas às vezes nos sentimos fracos. Às vezes nós não temos a condição total para fazer oração. Por isso que, tradicionalmente, nós apelamos para os santos, para a mãe de Jesus, aquele santo de devoção, na esperança que o nosso pedido chegue ao coração do nosso Senhor Jesus, para que, em nome do Senhor Jesus, a nossa oração supere, atravesse os telhados. Então o Evangelho de hoje nos mostra que aqueles emissários, aquelas pessoas que intercederam em favor do oficial romano para Jesus, fizeram essa mesma função, né? Agora esclarecidos um pouquinho mais sobre a importância da devoção aos santos e da intercessão, que possamos ser mais espertos e realmente usar a intercessão dos santos em nosso favor. Afinal de contas, eles já estão próximos a Jesus, muito mais próximos do que nós, né? Então, as pessoas conseguem até aceitar que aquele ladrão que estava à direita de Jesus no momento do sacrifício, todas as igrejas, todas as igrejas, todas aquelas, sendo protestante ou não sendo protestante, católico ou não, eles aceitam que se cumpriu naquele dia a palavra de Jesus que foi dirigida a Dimas, que era o ladrão que estava à sua direita. Ainda hoje, Dimas, você entrará comigo no reino dos céus. Ainda hoje você estará comigo no céu. Então, ninguém, autoridade nenhuma que estuda a Bíblia, discute que São Dimas está no céu. Agora, por que eu vou discutir que os santos estão no céu? Lógico que estão, né? Porque tudo aquilo que a igreja liga na terra é ligado no céu, e tudo aquilo que a igreja desliga aqui na terra é desligado no céu. Então é na autoridade do nome de Jesus que a igreja proclama que aquela pessoa é santa ou não, que está no céu ou não, e que tem autoridade no nome de Jesus para interceder ou não pelos seus filhos que estão aqui na terra. O mais importante é: eu não sou digno que entreis em minha casa, em minha morada, mas dizei uma palavra, Senhor, e sereis salvo. Elevando as nossas mãos ao Senhor, clamando as nossas mãos, como fala a primeira leitura, elevando as nossas mãos, clamando ao Senhor, como nos pede o Salmo 27, queremos ser agora atendidos em nossas necessidades, pelo nome de Jesus, diante do Pai Todo-Poderoso, em favor da nossa casa, dos nossos filhos e de todas as nossas necessidades. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de Mim Se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.